Evangelho de João, capítulo 20, do verso 11 até verso 15. Vamos ler juntos na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Amém. Senhor Deus, obrigado por esta oportunidade que todos temos de receber Tua palavra, entesourar o Seu ensino em nossos corações e usá-lo para a glória do Teu nome e a edificação nossa. Eu Te agradeço, peço-Te que nos ajudes, ó Espírito de Deus. Ilumina a nossa mente, abre o nosso entendimento, abre os olhos espirituais para a Tua palavra, para a bênção do Senhor preparada nesta manhã, da qual nos apossamos em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Onde colocaram o Senhor? Chocolates, ovos decorados, refeições especiais. Qual dessas coisas é ou traduz melhor a mensagem da Páscoa? E qual desses momentos vividos desta semana para cá até o dia de hoje é o ponto alto da Páscoa? O que é mesmo que a Páscoa significa? E o que o Evangelho anuncia sobre a Páscoa? O professor Clóvis de Barros Filho afirma o seguinte, ensinando ética, filosofia, felicidade nas suas palestras, ele diz que a proposta do Evangelho é tão maravilhosa, mas tão boa, que chega a... E ele faz uma pausa. Chega a parecer que não é obra humana, mas é obra divina. E ele termina, é obra de um Deus. Qual é a mensagem da Páscoa? Esse é o nosso primeiro tópico esta manhã. A maior mensagem da Páscoa. Em seguida, nós vamos passar por uma afirmação dita lá naquele domingo, naquele cemitério. Não sabemos onde o colocaram. E em terceiro e último, é uma pergunta que nos instigará a responder como eles: onde colocaram o meu Senhor? Que Deus nos abençoe por estes minutos. Onde colocaram o meu Senhor? A maior mensagem da Páscoa, a grande mensagem da Páscoa é que no sangue de um cordeiro tem livramento, tem libertação. Esta é a grande mensagem. Foi o sangue de um cordeiro que livrou os hebreus, suas famílias, os primogênitos dos hebreus naquela noite lá no Egito.
Foi o sangue de um cordeiro. Por isso a celebração da festa da Páscoa, da Pessach judaica, a Páscoa dos cristãos, que lembra, o anjo passou sobre a casa que estava ungida, com o seu umbral tingido de sangue. Ele passou, houve livramento naquela noite. Centenas de anos mais tarde, João está ministrando, batizando, pregando arrependimento no Jordão, e eis que ele olha e diz: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo Espírito, João entendeu, é ele, foi ele, o Cordeiro de Deus, o Salvador. E foi exatamente isso que um anjo do Senhor anunciaria logo mais a José sobre o filho que Maria teria. O anjo disse: ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, Salvador, entendem? Jesus, que significa Salvador. A obra que Jesus veio realizar, portanto, inclui salvação, libertação de pecados. Todos antes de Jesus estavam perdidos em trevas. Além de servir a obra de Jesus, contemplava que ele faria o que ninguém mais poderia fazer, e ninguém jamais fará. Além de servir, ele daria a sua vida em resgate de muitos. O que de fato ele fez, ele deu, de acordo com a Nova Tradução na linguagem de hoje, deu a sua vida para salvar muita gente, dos quais eis-nos aqui também, para a glória de Deus. Há também dentro da mensagem da Páscoa um momento especial, do qual até cantamos já hoje pela manhã, e ele precisa ser reafirmado: é a ressurreição de Cristo. Esse é o ponto alto desta semana, é o ponto alto da Páscoa. É a mensagem, segundo o apóstolo Paulo, daqueles que esperam em Cristo, não somente para esta vida, mas esta vida é só um momento da nossa existência. Os que esperam verdadeiramente no Senhor sabem, tudo não vai acabar aqui. A morte não tem a última palavra, viu? Não mesmo, porque há esperança para aqueles que estão no Senhor. Este é o ponto alto desta semana. Sabem, a Páscoa mostra que nada mesmo, nem mesmo a morte tem a última palavra. Não, nada. O que significaria para nós se as pessoas queridas nossas, de repente, nós as víssemos ressuscitadas? Como seria para mim ver o meu mano, pastor Fernando, servo do Senhor, que está com o Senhor, está nos braços do Pai agora, o caçula de nós 5. Como seria para mim vê-lo ressuscitando? Como seria para nós vermos pessoas queridas nossas que tão recentemente o Senhor as recolheu em seus braços e estão lá no colo do Pai verdadeiramente? Como seria vê-los? Esse abalo que nós sentimos no peito quando pensamos nisso, esse misto de alegria e temor ao mesmo tempo, foi exatamente um pouco do que sentiram os discípulos naquele domingo, no domingo da ressurreição. Na primeira Páscoa cristã, esse sentimento. Eles também estiveram tristes, e tristes estiveram por 3 dias. No domingo, ouviram uma notícia maravilhosa que tiniu como um sino tocado e ecoou pela Judéia. A Páscoa toca uma nota de esperança. A Páscoa anuncia a esperança, tem saída.
A morte não é a última palavra. O que Deus fez naquele cemitério em Jerusalém, Ele vai repetir muitas e muitas vezes, na minha vida, na sua vida, na vida de muita gente, porque a Páscoa significa renovo, esperança, nova vida, ressuscitar. A morte, a irreversível morte, será revertida pelo poder de Jesus. Esperança, essa é a palavra que mais define este domingo. Foi com essa convicção que a igreja se estabeleceu e cresceu. O apóstolo Paulo chega a dizer que se Cristo não ressuscitasse, a nossa fé seria vã. Esperança no quê? Se tudo terminasse aqui. A igreja cresceu em torno disso. A ressurreição é o ponto central da fé cristã, ou o epicentro da fé cristã. O escritor Charles Dodge diz assim, que a ressurreição não é uma crença que se desenvolveu dentro da igreja. Não, pelo contrário. A ressurreição é a crença ao redor da qual a igreja cresceu. É o ponto fundamental da sua fé. É por causa da ressurreição que temos esperança. Porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Já nos trouxe da morte para a vida, já nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, Deus já fez isso, mas a afirmação que deve nos encantar é que um dia, assim como Ele, nós também ressuscitaremos para a vida eterna. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Esta é a grande mensagem da Páscoa. Em segundo, não sabemos onde o colocaram. Imaginem-se na Judéia, ano 33. A semana foi tumultuada. Foi uma semana complicada para o grupo de Jesus. Acompanhando o relato que Mateus faz, a partir do capítulo 26, na quarta-feira, ele anuncia que em 2 dias, durante a festa da Páscoa judaica, ele será entregue e crucificado. Vai para a cruz. A liderança religiosa reúne-se e planeja matá-lo covardemente, planeja matá-lo de maneira fraudulenta. Um ato profético acontece em Betânia. Jesus é ungido por uma mulher com um perfume precioso, criticada pelos próprios discípulos de Jesus, que os repreende e diz: parem com isso. O que ela está fazendo, nas palavras que usamos hoje, é um ato profético. Ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. Judas Iscariotes procura o chefe dos sacerdotes, combina de lhes entregar Jesus por preço ajustado de 30 moedas de prata. Não era um grande valor, não era um valor tão expressivo. E esse, portanto, é o preço que valia a vida do Salvador para Judas, o traidor. Mais que isso, o preço, 30 moedas de prata, era o preço que valia a vida do Salvador para os líderes do Sinédrio, para os líderes e anciãos do povo. 30 moedas. Sem saber, estavam cumprindo com a escritura que dizia: ele seria vendido e lhe dariam 30 moedas de prata pela própria vida. Jesus come com os seus discípulos. Nesta refeição, ele anuncia, tem ali um certo desconforto. Um deles o trairia. Um deles o venderia. Mas também nesta refeição, Jesus institui a ceia do Senhor.
que deveria ser celebrada dali em diante em memória dele, para a memória do que ele estaria para fazer, porque ele daria a própria vida em resgate de muitos. Jesus prediz a seguir que todos o abandonariam. Pedro diz: eu não, Senhor, de jeito nenhum. E a Bíblia diz que todos os demais disseram a mesma coisa: nós nunca faremos isso. Vai vendo. Jesus vai para o Getsemane, um jardim, e ali vive horas de angústia e solidão, mesmo tendo consigo, junto de si, os seus amigos mais chegados, mesmo tendo com ele o grupo mais íntimo, Pedro, Tiago e João, que dormiam misteriosamente. Mas ele permaneceu firme no propósito para o qual fora chamado, fora enviado. Permaneceu firme para fazer não a sua vontade, mas a vontade de Deus. E então estava determinado a beber daquele cálice. Ali mesmo no jardim, Jesus é preso. Judas o entrega com um beijo no rosto, o beijo da traição. Jesus é deixado, diz Mateus, por todos os seus. Mateus diz que todos os discípulos o abandonaram e fugiram. A partir daí, Jesus enfrentará um julgamento dos judeus perante o Sinédrio, a corte religiosa dos judeus. Eles o condenam, mas não podendo executá-lo à morte, não podendo executar a pena de morte, então eles o levam aos romanos. Roma determinara que somente eles podiam executar a pena de morte. Então levam-no ao governador Pilatos, onde ele agora enfrentará outro julgamento, o julgamento dos romanos. Ele não abriu a boca em sua defesa, diz a Escritura, profeticamente cumprindo com o que anunciara 750 anos antes o profeta Isaías. Quem poderia livrá-lo? Pilatos poderia livrá-lo, mas ao invés disso, soltam um criminoso, Barrabás. Lava as mãos diante da multidão. Quem poderia livrá-lo? Tira o corpo fora. E a multidão, que no começo da semana gritava: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, a mesma multidão agora grita: crucifica-o, crucifica-o. A mesma multidão. Ele é açoitado. É açoitado duramente. E o que era o açoite romano? Uma tremenda forma de tortura. Aqui tem uma representação de alguns elementos deste tempo, deste período. E aqui está uma representação do açoite romano. O azorrague era um chicote com aproximadas 8 tiras de couro. Mas na ponta de cada uma dessas tiras haviam objetos de metal cortantes, ossos de carneiro também colocados na ponta. O condenado era amarrado a um tronco com as costas expostas. E eles o chicoteavam, o açoitavam sem dó. A maioria dos condenados não resistia a passar do açoite, nem chegava à cruz. Contam os historiadores Joséfo e Tácito de que durante esses açoites as vísceras ficavam expostas, porque a carne era lavrada pelo chicote, os ossos ficavam expostos e a dor era imensa.
Jesus foi açoitado duramente, porque provavelmente houve um combinado com a liderança dos judeus de que ele deveria morrer até o pôr do sol, porque não poderia passar daquela noite. Então foi mais forte, os açoites que ele sofrera foram mais fortes, a ponto de ele não conseguir carregar a própria cruz. Lembrem-se, ele estava há pelo menos 3 dias sem dormir, açoitado duramente, ficou fraco, dolorido. Então chamam um Simão lá de Cirene e ele o ajuda a carregar o seu instrumento de tortura. Jesus é obrigado a carregar a própria cruz. A cruz onde ele será pregado. Ele foi zombado, esbofeteado, escarnecido e crucificado. Entre ladrões o colocaram. Logo ele que não tinha um pecado sequer. Na sua sede, deram-lhe vinho com fel, para que amargasse muito, ao que ele rejeitou. E quando lhe deram vinagre, para matar a sede, que não era o nosso vinagre, mas uma bebida utilizada para anestesiar e também matar a sede, alguns disseram, não precisa, deixa que Elias o socorra. E foi assim a tortura do Senhor, até que, bradando em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Então, um homem rico, José, que era de Arimateia, pediu ao governador o seu corpo e o sepultou num sepulcro novo, lavrado na rocha, e colocaram na entrada uma grande pedra, para que o corpo não fosse roubado à noite pelos próprios discípulos ou por qualquer outro. A sexta-feira, portanto, foi decepcionante para Jesus e o seu grupo. E hoje, domingo, parece que não tem muita coisa para acontecer. Porque afinal as mulheres estiveram lá, não os discípulos que fugiram, mas as mulheres estavam lá e viram. Ele foi sepultado. Elas viram José de Arimateia levando-o e colocando-o num sepulcro, ajudado por Nicodemos. Os dois eram homens de posse, ricos, portanto, e discípulos, seguidores de Jesus, que a Bíblia diz ocultos, mas que estiveram com o Mestre nesse momento. O domingo parece que não vai acontecer muita coisa. Então nós chegamos ao capítulo 20 de João. Maria Madalena, que amava muito o Senhor, porque muito o Senhor tinha feito por ela, vai ao sepulcro bem cedo. A Bíblia diz em João 21, verso 1, que ainda estava escuro, era muito cedo. Parece que foi ela a primeira das mulheres a chegar lá, outras foram também. Ao chegar, a grande surpresa, a pedra tinha sido removida, não estava mais à porta do sepulcro. Então Maria volta e corre para os discípulos. Ela corre e chama Simão Pedro e João, que no seu evangelho identifica-se como o outro discípulo. E ela lhes diz no verso 2 do capítulo 20, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e João correm para lá. João é mais rápido, chega primeiro. Pedro chega logo após ele. João diz no verso 5, o primeiro que chegou, olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. No original, esse olhar do discípulo é um olhar demorado. Ele demora, quer entender, perceber o que está acontecendo.
não é um olhar de passante. Pedro chega depois, impetuoso como era, o verso 6, diz que chegou e entrou no sepulcro. E viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Tudo parecia muito organizado lá. Não tinha bagunça lá dentro. Como alguém que saiu dali tranquilo. Jamais poderia ter sido roubado e tido tempo de retirarem as faixas, tirar o lenço, dobrar e colocá-lo à cabeceira. Tudo estava muito ajustado lá. O verso 7 diz que o lenço estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. João, em seu relato, é muito detalhista. Ele dá detalhes que são sinais. O corpo não fora roubado, como alegaram os religiosos a Pilatos, e combinando com os guardas que guardavam o túmulo, combinaram de que ele teria sido roubado à noite. Não, João deixa claro, não foi isso que aconteceu. E o lenço dobrado, o sudário, serviu para que ele cobrisse o rosto. Dobrado ali mostra zelo, cuidado da parte do Senhor. João, que tinha ficado de fora, então também entrou. E a Bíblia diz no verso 7 que ele viu e creu. Eram-lhe suficientes como estavam a pedra removida, os lençóis, o lenço dobrado e nenhum corpo lá dentro. Para ele eram suficientes. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Ficaram quietos, possivelmente intrigados com o que viam. E o escritor do Evangelho, no verso 9, diz que eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então os dois voltaram para casa, porque não sabiam onde haviam colocado o corpo do Senhor. Em terceiro e último, onde então colocaram o Senhor? Ou conforme a pergunta de Maria, onde colocaram o meu Senhor? Maria não volta com eles. Ela se detém lá. Versos 11 e 12, ela ficou à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou. Olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco. Um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela não se impressiona com os anjos, nem sente medo deles, porque para ela só interessava o Senhor, só interessava saber do corpo do Senhor. Então ela diz: levaram embora o meu Senhor e não sei onde o puseram, disse ela. Nisso, verso 14, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Podem ter sido os olhos encharcados de lágrimas, de tanto chorar. Ela chorava de soluçar, é a palavra grega usada aqui nesse texto. Por isso, possivelmente não o tenha reconhecido. O choro expresso aqui na palavra original é o mesmo choro reportado por Mateus, em Mateus 2, verso 18. É o mesmo choro de Raquel, quando o tirano Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e arredores.
Ouviu-se um som em Ramá, na nova tradução, na linguagem de hoje, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando por seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. É esse choro, é essa expressão de choro, o choro de Maria. Por isso não o reconheceu inicialmente. Jesus fala com Maria, ainda num tom não tão íntimo, mas como um judeu qualquer, dirige-se a ela e repete a pergunta dos anjos: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Ela o confunde com o jardineiro e lhe diz: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Então o mestre amado, gentilmente, agora num tom íntimo, cuja voz ela reconheceu como a voz de um pastor, a chamar por ela, a falar o seu nome, e ele diz: Maria. E voltando-se para ele, Maria exclamou: Rabone, que é uma expressão aramaica significando meu mestre. É o mestre dela, é mais do que Rabi, da expressão judaica, que apenas significa mestre. Para ela, ele é o Rabone, meu mestre. Ela tomou posse deste Senhor, deste mestre. A ovelha reconheceu a voz do seu pastor. Ela se joga aos seus pés. Ele diz: não me detenha, ainda não é hora. Eu ainda não voltei para meu pai. Mas ao mesmo tempo ele diz no verso 17: vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Traído, abandonado por todos, ele diz: vai aos meus irmãos. Traído, deixado só na hora mais angustiante da sua vida, ele tem um coração cheio de perdão. Vai e fala aos meus irmãos: eu estou voltando, como o Senhor é cuidadoso. Maria obedeceu, seguindo a ordem do Senhor, foi e anunciou no verso 18: eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que ele lhe dissera. Ela já não tem mais dúvida nenhuma de onde colocaram o Senhor, pois o Senhor lhe aparecera, o Senhor se revelara a ela. Como Deus é cuidadoso, como Deus é bondoso. Havia a pedra removida, já não estava mais à porta do sepulcro. Haviam os lençóis, o lenço dobrado. Haviam os anjos que disseram: ele não está mais aqui. Mas Jesus tem uma porção de graça especial para Maria. Ele revela-se a ela, ele aparece a ela. É assim, é o cuidado e bondade de Deus, o cuidado e bondade de um Pai amoroso. Deus se revela de muitas e diversas maneiras, meus irmãos. Deus cuida, Deus zela, Deus é bondoso. Foi assim com Maria. Onde colocaram o Senhor? Maria Madalena, a que era de Magdala. Não tem mais dúvida, ele vive, ele está vivo, ele ressuscitou. Quero fazer umas considerações para nós orarmos daqui a pouco. Onde o Senhor está agora? A minha pergunta pode ser mais direcionada: onde você colocou o Senhor? Ele não deve ficar num quadro na parede. A cruz que o representa está vazia, portanto não é nela que ele fica. Tampouco deve figurar numa corrente no pescoço, como um talismã, um amuleto, numa carteira. Não. Onde
o Senhor precisa ficar. Também não está mais no túmulo, a sepultura está vazia. Se você for a Jerusalém hoje, você verá, Ele não está mais aqui. Ele não está aqui. Onde você o colocou? Onde a igreja tem colocado o Senhor? Nós corremos o risco dele ficar do lado de fora, como ficou em Laodiceia. E ele ter que bater e dizer: eu estou à porta. E eu bato. Abram a porta. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Onde a igreja tem colocado o Senhor? Onde você tem colocado o Senhor? O único lugar, saibam esta manhã todos, o único lugar onde realmente importa que Ele esteja é no nosso coração, é no seu coração. É o único lugar que importa. João viu a pedra removida, viu os lençóis, viu o túmulo vazio e creu. E acreditou, Ele está vivo. Para Maria, Jesus amavelmente apareceu, chamando-a pelo nome. Foi tão familiar a voz do Mestre que ela desmontou em adoração, mas depois pôde dizer: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Sabem o que é precioso? Jesus, o verdadeiro sentido da Páscoa, o presente real desta Páscoa, quer revelar-se a você. Para você, para você, para vocês. Ele quer se revelar nesta manhã. Quer revelar-se a todos nós. Ele revela-se aos que o amam. Ouçam a palavra dele, João 14:21. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Ame a Jesus. Faz o seguinte, entrega totalmente o teu coração para Jesus. Que tal nesta manhã entregar a direção da tua vida para Jesus? Deixar Jesus ser o Senhor do teu lar, da tua casa, dos teus projetos. Que sonhos mesmo você tem? Deixa Jesus te ajudar nessa empreitada. Deixa Jesus ser o teu Senhor. Quem tem um Senhor, conta para Ele os seus sonhos. Quem tem um Senhor, trabalha com Ele na sua agenda. Deixa Jesus ser Senhor da tua casa, Senhor do teu lar. Entrega o coração totalmente a Ele. Agora é a hora, o dia é hoje, a oportunidade é agora. Faz isso, abre o coração para Jesus. Olha, se você sentiu que alguma destas palavras falou ao teu coração, Jesus está falando contigo, o Espírito Santo é que está falando contigo. Não perca tempo, a hora é agora, a oportunidade é agora. Nós gostamos de chocolate, gostamos de refeições bem elaboradas, é tudo muito saboroso, mas a maior representatividade da Páscoa é Ele, é por causa dele, é por causa de Jesus. Ele é o ponto alto da Páscoa e a sua ressurreição é o maior momento a ser celebrado. E não tenha mais dúvidas a partir de hoje, se você assim fizer, onde Jesus está neste momento. Que Deus nos abençoe.